pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Lucas e se você gosta de livro, filmes e séries, de resenha e de recomendação e de cultura pop no geral, você tá no lugar certo, tá bom? Bom, vou pedir que você deixe seu joinha, que se inscreva no canal, caso você esteja chegando aqui. E também, se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, que você possa também enviar para essa pessoa, tá? Deixo o meu muito obrigado desde já. Hoje a gente conversa sobre A Máquina de Fazer Espanhóis do Walter Ugumãe, que tem um prefácio do Caetano Veloso muito interessante. Nessa edição aqui da Biblioteca Azul, a gente tem 257 páginas, tá bom? Apesar de ser um livro, né, não muito grande, de uma certa forma um livro pequeno, a gente tem uma densidade e temas que são muito importantes e que eu acho que são bem interessantes para se pensar. Bom, não é um livro perfeito. Eu acho que da metade para o final esse livro ele vai me deixar com várias dúvidas e eu não sei se eu conseguir entender tudo o que o autor queria, talvez colocar nessa obra, mas a gente chega lá e a gente conversa. Mas é um livro muito bom. Acho que eu vou tentar ler esse livro em outro momento da minha vida, porque eu acho que talvez eu não tenha absorvido todas as questões que Walter Ugumãe coloca aqui, tá bom? Mas antes de a gente falar sobre essas questões, eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre Walter Ugumãe. E eu achei muito interessante a sua biografia. Walter Ugumãe ele nasce em 1971 na Angola, tá? É radicado em Portugal, se torna um escritor, bem um artista plástico, uma coisa que a gente sabe é que Walter Ugumãe, questão contemporânea, é um dos maiores autores da língua portuguesa, né? Então ele faz poema, ele escreve romance. Em 2007 ele ganha o prêmio Saramago. Então a gente tem aí Walter Ugumãe como sendo uma pessoa que se desenvolve muito bem e de muito sucesso. Bom, o que eu acho que é interessante a gente pensar sobre esse livro, né, sobre A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um livro que vai falar justamente sobre a velhice e sobre como é difícil envelhecer. Acho que é interessante a gente colocar em perspectiva que o envelhecimento ele acontece de uma forma muito peculiar e particular para muitas pessoas. Bom, vocês sabem que eu sou psicólogo clínico e eu trabalho atendendo também idosos. Uma coisa que é muito interessante que a gente observa é que se envelhecer, ele não vai ser da mesma forma para todo mundo. Mas tem algumas questões que a gente consegue reparar quando a gente trabalha com pessoas mais velhas. E algumas questões são: primeiro, você tem o seu corpo envelhecendo, mas em muitos momentos a sua mente não envelhece da mesma forma, então você começa a ter um tipo de conflito interno que é: a minha mente está muito ainda ativa, mas o meu corpo ele já não consegue mais fazer as mesmas coisas. E, de uma certa forma, a gente tem uma questão geracional. Então, a gente tem um mundo de muitas pessoas novas, de uma certa forma, mas também com pessoas que são mais velhas e que vêm de um outro mundo. Então, a gente consegue identificar que é justamente o que vai ter nesse livro, descrito de várias formas, uma perda de identidade, né? Um vazio aonde você não se reconhece mais, porque muitas pessoas que eram da sua época ou não estão mais perto de você, porque fizeram família, foram para outros lugares, ou também faleceram, né? Então, essa questão de identificação fica muito difícil de se ter. Então, Walter Ugumãe, ele vai falar justamente sobre esse processo do envelhecimento e de como envelhecer em vários aspectos também mortifica o seu eu. E a gente vai falar sobre esse conceito, que é um conceito desenvolvido pelo Evelyn Goffman, mas que a gente consegue também pegar e visualizar aqui com vários exemplos. A gente começa com o livro, na verdade, com o barbeiro, né, que seria, no caso, Silva. Na verdade, o nome dele é Antônio José da Silva. Na verdade, Antônio Jorge, perdão. Então, a gente tem aqui o Antônio Jorge da Silva, um barbeiro de 84 anos, que perde a sua esposa. Isso já é sabido nas primeiras páginas do livro, não é um spoiler, então pode ficar tranquilo. E após a morte da sua esposa, os seus filhos, não conseguindo lidar com o luto e também não conseguindo entender como ajudar o pai, acha melhor colocar o seu pai no asilo, que seria o Silva. E aqui a gente começa a história. Na verdade, Walter Ugumãe, eu acho que ele tem como objetivo não fazer uma análise de tudo que se viveu na vida do Silvio e tal, mas sim em como ele vai desenvolver essa parte da sua vida.
Então, a partir do momento que ele perde a sua esposa, que ele está no momento de luto e que ele é colocado no lugar onde ele não gostaria de estar, justamente por estar velho, a gente tem Silva, que é uma pessoa que está passando por um luto extremamente forte, dando ali um processo depressivo, colocada nesse lugar, contra a sua própria vontade. Isso é muito interessante que a gente também saiba. Então, isso vai ficar muito claro em vários momentos do livro, a amargura. E é um dos primeiros pontos que eu acho que o livro é muito bom. Assim, mas essas pessoas que são muito amargas, né, elas não conseguem lidar com muitos aspectos da vida, incluindo mudanças. E aqui a gente consegue perceber muito isso. Eu acho que quando ele define o Silva, a amargura que ele sente, a dor do luto, eu acho isso muito verdadeiro. Eu já trabalhei com muitos pacientes que traziam esses conceitos, que traziam esses sentimentos. Então eu acho que aqui eu consegui ver muita verdade, né? Não é um livro que vai colocar tudo perfeitinho, tudo bonitinho, que vai fazer aquele personagem ali e tal, que é aquela coisa plana. Não, aqui você tem um personagem que você sente de verdade. Que por mais que ele seja o personagem principal, ele também tem muitas atitudes que você não vai gostar. Tem muitos momentos desse livro que eu não gosto dele, que eu não suporto, na verdade. O asilo funcionando como um processo de metáfora. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da mortificação do eu, que também é a questão de que quando você envelhece, você é colocado dentro de um asilo, você perde muitas coisas da sua identidade. Então, Avery Goffman, ele vai chamar esse processo, né, de instituições totais e mortificação do eu. Bom, primeira coisa, instituições totais é o conceito que ele vai criar para justamente definir esse tipo de lugar. E aí, quando a gente fala de instituições totais, a gente fala justamente de um lugar onde essas pessoas vão estar e as suas vidas vão ser controladas por pessoas, por uma administração. E a gente tem normalmente uma autoridade, a gente tem normalmente um controle. A gente tem aqui como exemplo prisões, manicômios, conventos e asilo também. E aí, dentro dessas instituições totais, o que Goffman vai falar é que vai ocorrer também um fenômeno que ele vai chamar de mortificação do eu, que seria, na verdade, um processo de anulação da sua própria identidade. Por quê? Porque o indivíduo ele vai deixar de ser justamente quem ele é para se tornar parte de um todo. Então, normalmente esse um todo, ele não tem a sua própria identidade respeitada. Na verdade, você vai ver pessoas tendo os mesmos comportamentos. Então, se a gente pegar, por exemplo, a prisão. A prisão você vai ter pessoas que vão ter normalmente o mesmo corte, uniformes, mesmo horário, fazendo as mesmas coisas. Então, aqui, de uma certa forma, a gente vê também esses rituais, né? A gente vê o Silva chegando, a gente vê que o Silva ele vai ter horário para comer, horário para dormir, horário para acordar, ele vai ter que respeitar os enfermeiros, o médico. Então a gente vê, de uma certa forma, que há uma autoridade administrativa que vai construir esses rituais e vai narrar como vai ser esse dia a dia dessa pessoa. Então você perde o seu direito de ir e vir, de fazer as coisas que você quer, de ter as coisas também que você quer, apesar de aqui se deixar ter muitas coisas que ele gostaria, mas você não pode ter a sua televisão, você não pode ter os seus quadros, né? Todos os seus quadros são uma parte deles, caso você tenha. Então, são só alguns exemplos de como essa mortificação vai acontecer nessas instituições totais. E aí, quando a gente consegue analisar isso de uma certa forma, o que se mostra nesse livro, na verdade, é uma questão sobre identidade, mas não só sobre a perda da identidade, mas também sobre como uma identidade é algo que se precisa ter para viver. Então, o que a gente consegue reparar é que conforme após o luto e também ser colocado nessa instituição, ele vai se perdendo e vai se desesperando com isso, né? Com o envelhecer, com a perda da sua identidade, com a questão de ele não conseguir dominar mais a sua vida. Então a gente consegue perceber que além da importância da identidade que é retratada aqui, principalmente até uma identidade nacional, a gente tem vários momentos do livro onde vai ter isso, né? O Silva da Europa, A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um capítulo que fala justamente sobre isso, a gente também tem identidade como subjetividade. Então, quando você perde a sua subjetividade, você perde a sua identidade. E uma das coisas que
o Silva vai tentar fazer é não perder essa subjetividade, é não perder esse processo que, de uma certa forma, é dele, né, que ele construiu. Conforme o livro vai sendo narrado e a gente vai chegando ali até a metade do livro, na minha experiência, estava tudo ok, estava tudo indo muito bem. Bom, gente, a partir de agora eu vou trazer alguns aspectos do livro que sim, pode ser considerado como spoiler. Então, se você ainda não leu esse livro, eu acho interessante que você pause, né, o vídeo por aqui, conclua a leitura dele e depois você volte aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Tudo bem? Então, estou deixando avisar. Na metade do livro para o final, a gente tem alguns eventos que vão acontecendo que realmente me deixaram com a ideia de o que o Walter Ugumem gostaria de fazer. Primeiro, um dos grandes eventos que você tem aqui, que eu realmente não consegui entender, é, durante o livro, o Silva ele começa a ter um tipo de transe, um tipo de lembrança misturada com o sonho, porque normalmente ele está sempre dormindo quando ele tem esses sonhos, que vão, de uma certa forma, simbolizar lembranças que são reprimidas ali do seu passado, mas o que a gente consegue perceber é que ele está sonhando e ele meio que, através desse sonho, levanta. E aí, quando ele levanta, ele meio que vê essa realidade mudada. É como se fosse um estado de psicose, mas não seria uma psicose, mas seria, eu não sei se é um trauma revivido, eu não sei se pode ser alguma outra coisa, mas o que a gente consegue perceber é, ele está sonhando em determinado momento, após esse sonho, ele levanta e ele vai até certos lugares e ele vai ter algumas ações como se ele estivesse vivendo esse próprio sonho. Numa dessas situações, ele mata, né, uma outra senhora do asilo. E por nada, assim, não por um objetivo, por algo, mas assim, por nada mesmo. Ele está dentro daquele sonho, aquilo deixa desesperado, ele vê essa mulher, ele reconhece que é essa mulher e a mata, dando algumas livradas de um livro bem pesado na cabeça dela. Quando eu li essa parte do livro, foi a hora que eu peguei e falei assim, opa, o que está acontecendo? Não consegui entender. Pois bem, né? Pensei que isso poderia ser explicado em outro momento do livro e ninguém desconfia que foi ele que matou essa senhora. Porque vamos lá, vamos tentar colocar em perspectiva. Se você mata uma pessoa com uma livrada na cabeça dela, provavelmente você vai deixar isso ali. Alguma marca, algum hematoma. Quando se fizer, né, a autópsia, você vai ver que aquela pessoa sofreu danos ali, enfim. Mas não se tem isso. E aí passa isso, ele em algum momento cai em si que matou, não fala, fica com esse ressentimento, fica também com essa dor dentro dele e vida que segue. Passando-se um tempo, ele no finalzinho do livro vai até um outro quarto, porque nesse outro quarto tinha um amigo dele que faleceu também, enfim. Vai nesse outro quarto, vê um outro senhor também e dá-lhe a livrada também desse outro senhor. E aí não acontece nada. Já nesse segundo evento, a gente tem ali, sim, os enfermeiros, o médico e tal, todo mundo vendo. Enfim, o que a gente consegue perceber é que tem algumas situações que o Walter Ugumem coloca aqui que eu não consigo compreender o porquê dessas ações. E aí tem algumas dúvidas que ficaram, né? Eu não sei se a ideia de colocar isso dentro do livro é para fazer que a gente questionasse se quando você está com medo de morrer, você tem ações que você não se reconheceria, se ele estaria realmente entrando no processo de demência, se ele estaria entrando no processo de psicose, ou se ele estava num processo depressivo tão grande que ele começou a ter episódios psicóticos também. Então, assim, eu não sei se a ideia do Walter Ugumem era fazer isso. Mas eu sei que do meio para o final, essas situações foram me cansando um pouco. Como eu falei, é um livro muito bonito, apesar dos pesares. Tem um lirismo, uma linguagem poética muito legal. A história é uma história que mostra, sim, uma certa realidade, principalmente o abandono de pessoas idosas em asilos,
fala da mortificação do eu, fala dessas instituições totais e seus rituais. Então, sim, eu acho que o livro em si é um livro bom. Só que da metade para o final, eu acho que seria ali a parte que eu tiraria. Eu acho que se na metade do livro fosse o fim da história, seria um livro maravilhoso, um dos livros que eu deixaria ali como os meus, sei lá, meus melhores livros de 2025. Porém, tendo essas questões que eu não entendi e algumas ações que eu não faço ideia de por que aconteceram nesse livro, eu dei aí 3 estrelas, se eu não me engano. Bom, mas o que também tem de bom no livro é mostrar que o envelhecer não precisa ser o final, né? Que por mais que a gente envelheça, ainda pode também ter beleza nisso, né? Nessa fase da nossa vida. Apesar dessas questões que eu contei para vocês sobre o Silva, esses comportamentos estranhos que ele tem, a gente também tem coisas bem legais. Mesmo ele não gostando de estar ali, mesmo ele tendo todo esse processo que eu narrei para vocês, da mortificação do eu, de em muitos momentos ele ficar amargurado, ficar muito mal por perder a sua identidade, a sua subjetividade, ele começa a refazer a sua vida nesse lugar. Então ele vai conhecer amigos, ele vai conhecer pessoas, incluindo um dos enfermeiros, se torna um dos seus melhores amigos, e ele começa a criar um pouco de beleza, né? Então ele consegue, de uma certa forma, olhar para esse momento e falar que sim, ainda é possível ser feliz. Eu acho que isso é uma coisa bem legal que o Walter Ugumem coloca aqui. É um livro que fala sobre morte, como eu falei, não só a morte da sua esposa, que retrata o luto dele, mas também como a mortificação do seu eu, como a perda da identidade, mas também sobre recomeço, de como ainda é possível viver coisas boas, mesmo passando por essas adversidades. Bom, se você já leu esse livro, vou pedir que você deixe seu comentário, que você me fale o que você achou e, galera, vale muito a pena, apesar dessas questões que eu falei para você ali da metade para o final. Eu não sei se vocês vão ter uma interpretação diferente. Caso vocês também tenham, eu vou pedir que vocês deixem um comentário. Mas é um livro, sim, que eu indico. Como eu falei, eu pretendo ler esse livro em outros momentos para saber se talvez eu possa compreender isso de uma forma diferente. Bom, essa é a nossa resenha de Walter Ugumã e a Máquina de Fazer Espanhóis. Eu agradeço muito você que ficou até aqui, que faz parte do canal, que está sempre me assistindo e comentando, tá bom? Desejo para vocês, então, uma ótima semana. Tchau, tchau.